Jiraiya e Itachi, Itachi e Jiraiya, sendo esses simplesmente dois dos personagens mais queridos de todo o universo de Naruto. De um lado nós temos um Sennin lendário muito experiente em combate e também muito carismático, já do outro nós temos um ninja que não é tão carismático assim, mas transborda poder e estilo. E mesmo que esses ninjas tenham dividido muito pouco tempo de tela, onde nesse pouco tempo de tela rolou até um pequeno confronto, até hoje muitos fãs se perguntam quem ganharia um combate até a morte entre Jiraiya e Itachi. E como vocês podem ver aqui do meu lado, eu trouxe uma espécie de mano a mano, onde vamos comparar todos os elementos de luta de cada um desses shinobis para de fato decidir quem venceria, sendo eles taijutsu, ninjutsu, fuijutsu, jutsu de selamento, jutsu de invocação e muito mais, beleza? Então deixa aí o seu like e fica até o final porque o conteúdo tá bem legal. Eu sou o Camus e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Bom, então como vocês podem ver aqui na nossa lista, já vamos começar comparando um aspecto muito interessante de combate entre esses shinobis, que no caso é taijutsu. E falando primeiro então do Itachi, bom, embora seja um ninja que nunca precisou usar afinco o seu taijutsu, até porque ele conseguia derrotar os seus adversários mesmo sem tocá-los, Itachi sempre se mostrou como um usuário um tanto quanto experiente em taijutsu desde a era da academia, onde o shinobi chegou a demonstrar bons ataques físicos e também ataques bem fortes, mas em questão de taijutsu, o que é o ponto forte mesmo do Itachi nesse caso é o jutsu com armas, no caso é o Bukijutsu, sendo essas habilidades relacionadas à utilização de kunais e também de shuriken. Já falando do taijutsu do Jiraiya, bom, embora seja um taijutsu um tanto quanto diferenciado, galera, o taijutsu do Jiraiya é um dos melhores taijutsus de todo mundo ninja, até porque lutando com seus braços e também até mesmo com seu cabelo, Jiraiya é um shinobi muito difícil de ser acertado, até porque seria muito provável que você fosse acertado por ele antes de acertá-lo. E digo mais, depois que entra no modo sábio, aí sim é quase que impossível sobreviver a ataques do Jiraiya, pois utilizando o seu taijutsu juntamente com o senjutsu, Jiraiya conseguiu destruir os dois olhos do caminho animal com apenas um chute. E nesse caso, é claro que o ninja que vai passar aqui como taijutsu é o Jiraiya, até porque os ataques físicos dele são bem mais fortes e destrutivos, enquanto o Itachi não é um ninja que usa tanto taijutsu assim. Indo agora para ninjutsu, bom galera, aqui temos dois ninjas muito poderosos em ninjutsu e eu confesso que vai ser bem difícil decidir quem aqui é melhor em ninjutsu. Então, falando primeiro do ninjutsu do Itachi, bom, Itachi é um ninja muito habilidoso em jutsu de substituição e também tem um alto domínio, assim como todo Uchiha, de ninjutsu do estilo fogo, utilizando jutsu de bola de fogo, fênix de fogo e conseguindo até mesmo acoplar jutsu de fogo juntamente com Bukijutsu, ou seja, com jutsus de shuriken e também de kunai. Mas nesse aqui eu acho que o melhor em ninjutsu de fato é Jiraiya, já que sendo também um grande usuário de jutsus do estilo fogo e também, é claro, de jutsus do estilo terra, eu acho que o que se sobressai no Jiraiya em questão de ninjutsu é o fato dele conseguir utilizar ninjutsus muito poderosos do estilo fogo juntamente com seus jutsus de invocação. Como vimos ele utilizar jutsus de óleo e fogo com Shima e Fukazaku na luta do Pen, e também ele utilizando um poderoso jutsu de óleo com fogo em sua luta contra Orochimaru, jutsu esse que foi em combinação com o seu sapo de invocação Gamabunta. Então galera, nesse caso eu sou obrigado a concordar e o melhor usuário de ninjutsu aqui é sim o Jiraiya, mas o Itachi não fica pra trás, até porque ele é o único Uchiha que eu vi que foi capaz de utilizar jutsus do estilo água, como por exemplo clones de água e também jutsus de ataques utilizando água, mas devido ao fato de utilizar poderosíssimos ninjutsus em combinação com os seus jutsus de invocação, essa parada aqui vai pro Jiraiya. Agora a parada começa a ficar um pouco pegada pro nosso querido Sennin lendário, porque o próximo tópico é Genjutsu, galera. E o que falar do Genjutsu do Itachi? Itachi é simplesmente um dos melhores usuários de Genjutsu que já apareceu em todo o mundo ninja, Orochimaru que o diga, porque o poder do Itachi é tão grande que, normalmente, usuários do Sharingan, para conseguirem aplicar Genjutsu, precisa olhar diretamente no olho do seu adversário, como até o Maitogai já havia dito. Mas, no caso do Itachi é um pouco diferente, porque ele consegue aplicar Genjutsu sem você necessariamente olhar para os olhos dele. Muitas vezes, o adversário já entra no campo de batalhas para enfrentar o Itachi, estando dentro do Genjutsu dele.
Deidara que o diga. Sem tirar, galera, que o Itachi já derrotou vários adversários muito poderosos utilizando seu Genjutsu. Ele tem vários tipos bem interessantes de Genjutsus, como o que ele aplicou no Orochimaru, como o Genjutsu de reversão que ele aplicou no Deidara e também que ele aplicou na Kurenai. Tem também o Izanagi, Izanami e muito mais, galera. Então, não tem como não dar o prêmio aqui de melhor Genjutsu pro Itachi. E ó, vale citar que o Jiraiya também tem um Genjutsu bem interessante, até porque na luta contra Pen, vimos ele utilizar um Genjutsu ultra poderoso chamado Confronto do Canto do Sapo, onde, utilizando esse incrível poder, ele conseguiu derrotar 3 caminhos de Pen de uma só vez. E galera, eu acho que esse Genjutsu do Jiraiya é tão poderoso quanto vários Genjutsus aplicados pelo Itachi. Mas, devido ao fato do Itachi ter um arsenal de Genjutsus muito mais poderoso e também conseguir utilizar esses Genjutsus com muita facilidade, até porque o Jiraiya, para utilizar esse Genjutsu, precisava ali estar no modo sábio com Shima e Fukazaku no seu ombro, o prêmio de melhor usuário de Genjutsu aqui nesse combate vai para o Itachi. E galera, como aqui nessa lista tem Doujutsu, não podemos deixar, é claro, de também dar o prêmio de melhor usuário de Doujutsu pro Itachi, até porque o Itachi tem o Sharingan e o Mangekyo Sharingan, onde, utilizando esse incrível poder, ele consegue ter todas as habilidades que um Sharingan básico, como por exemplo, prever ali os ataques dos seus inimigos, enxergar a longas distâncias e também aplicar Genjutsus em seus adversários. Então, aqui na questão de Doujutsu, devido ao fato do Jiraiya não ter Doujutsu, esse prêmio aqui de melhor usuário de Doujutsu dessa competição vai pro Itachi. E agora, galera, o próximo tópico é Senjutsu, que no caso é modo sábio, utilização do chakra sábio. E devido ao fato do Itachi não saber utilizar Senjutsu, é claro que o prêmio de melhor usuário de Senjutsu vai pro Jiraiya. E o que falar do Senjutsu do Jiraiya? Embora ele não tenha conseguido dominar o modo sábio de forma perfeita, onde ele necessitava do Shima e Fukazaku ali nos seus ombros para poder ajudá-lo no controle de chakra, quando entra no modo sábio imperfeito, Jiraiya fica ultra poderoso, muito mais forte, os seus ataques de ninjutsu são aumentados em várias vezes, os seus ataques de taijutsu são aumentados em várias vezes e também os seus jutsus em colaboração são aumentados em várias vezes, então tem nem como. Aqui na questão de Senjutsu, o prêmio vai pra Jiraiya. Agora, tem outro tópico muito interessante, que é o tópico de Fuinjutsu, galera, que no caso é jutsus de selamento. E falando de jutsus de selamento, uma cena muito interessante do Jiraiya utilizando jutsu de selamento é na fase que o Itachi coloca as chamas do Amaterasu pra poder escapar daquele ninjutsu da barriga do sapo, sei lá, jutsu da boca do sapo, não sei. Lembra no Naruto clássico, quando ele fica preso, quando o Itachi e o Kizami fica preso naquela técnica de sapo do Jiraiya? Então, o Itachi consegue sair daquela prisão utilizando as chamas do Amaterasu. E o Jiraiya consegue selar aquelas chamas do Amaterasu utilizando um jutsu de selamento bem interessante. Sem tirar que Jiraiya também é um tanto quanto experiente em Fuinjutsu e ele mostra isso logo na sua primeira aparição, quando ele percebe que o Orochimaru aplicou ali um selo esquisito na barriga do Naruto e ele vai e consegue tirar esse selo. Então, isso mostra que o Jiraiya é bastante experiente em Fuinjutsu, mas galera, embora você nunca tenha visto ali o Itachi utilizar de fato o jutsu de selamento, o jutsu de selamento tradicional, só vou falar uma coisa pra vocês: espada de Totsuka. Isso mesmo, a espada de Totsuka é uma espada ultra poderosa, uma espada de deuses que é capaz simplesmente de selar tudo o que toca. E isso, como vimos quando ele selou o Orochimaru com extrema facilidade. E também, galera, logo no fim de Naruto Shippuden, quando Itachi Uchiha consegue selar ninguém mais, ninguém menos que a alma do Nagato Uzumaki. Isso mesmo. Então, em questão de jutsu de selamento, ou melhor, Fuinjutsu, embora o Jiraiya seja muito habilidoso nesse tipo de técnica e consiga utilizar vários tipos de Fuinjutsu bem interessantes, não tem como não darmos esse prêmio aqui de Fuinjutsu pro Itachi, até porque ele tem a arma mais poderosa do mundo ninja, até onde eu sei, que no caso é a espada de Totsuka. E antes de falarmos do nosso próximo tópico, que no caso é resistência, eu gostaria de falar pra você seguir, galera, a nossa página lá no Insta, certo? @RadarAnime, porque lá eu tô postando vários tipos de curiosidades e informações bem interessantes do mundo ninja, de um jeito um tanto quanto irreverente e interessante. Então, eu peço pra você, depois que acabar esse vídeo aqui, correr lá pro Insta e colocar Radar Anime e seguir a gente, valeu? Eu tô numa campanha bem legal lá de chegar
a 50 mil seguidores e conto com você pra poder bater essa meta. E outra coisa, se você não for inscrito, eu tô numa campanha também de bater 500 mil inscritos aqui no YouTube, então corre aí e se inscreve. Segue a gente e se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Continuando, o próximo tópico de análise que temos pra fazer aqui do Jiraiya contra o Itachi é resistência. E o que falar de resistência, galera? Itachi, infelizmente, por ter uma doença até hoje misteriosa, nunca foi um ninja lá muito resistente. Inclusive, ele acabou meio que se matando ali na luta contra o Sasuke, exatamente porque a resistência dele já tava bem no fim e ele tava com a missão de tirar o Orochimaru de dentro do seu irmão. É por isso que ele deu tudo de si naquela batalha. Mas, mesmo no decorrer daquele combate, logo no comecinho daquele combate, já dava pra perceber que o Itachi tava bem baqueado e a doença dele já tava num estado bem avançado, e é por isso que o Itachi fica bem pra trás na questão de resistência. Já o Jiraiya, galera, é, se não um dos ninjas mais resistentes aí que eu já vi nos últimos tempos. É claro que ele não é tão resistente quanto ninjas do clã Uzumaki, mas Jiraiya é muito, mas muito resistente. Se você for parar pra ver, eu nunca vi ele se queixar por falta de chakra. O Jiraiya sempre foi um ninja que teve bastante chakra, e no modo sábio, essa resistência aumenta muito mais. Então, é claro que enfrentando o Itachi, que é um ninja que tem uma resistência bem frágil, muitos shinobis ganhariam nesse aspecto, mas em contrapartida, o Jiraiya é um dos shinobis mais resistentes que existe em todo o mundo ninja, e isso não dá pra negar, valeu? Partindo aqui pro nosso próximo tópico, temos aqui Kekkei Genkai, galera. E vamos lá, Kekkei Genkai é quase que marmelada. O Itachi tem simplesmente não uma, mas duas Kekkei Genkais. A primeira, é claro, é o Sharingan e o Mangekyo Sharingan, que entra no tópico de Doujutsu, mas se você não sabe, o Itachi tem outra Kekkei Genkai. Sabe qual que é? Sabe qual que é? Pensa aí, qual que é? As chamas do Amaterasu, galera, isso mesmo. Essa Kekkei Genkai é comumente chamada de estilo chama, mas muitos a conhecem como estilo inferno. E os únicos usuários desse tipo de poder são os usuários das chamas do Amaterasu, que no caso é Indra Otsutsuki, Itachi Uchiha e também Sasuke Uchiha. Então, pra você que não sabe, o Itachi não tem só uma Kekkei Genkai, que no caso é o Sharingan, mas tem duas, que também é as chamas do Amaterasu. Por isso, eu vou colocar aqui a parada de Kekkei Genkai na conta do Itachi, até porque, em contrapartida, nosso querido Jiraiya não tem nenhum tipo de Kekkei Genkai, beleza? Continuando, agora, galera, nós temos um aspecto aqui que vai gerar discussão, hein? Inclusive, vai deixando aí nos comentários o que você concorda, o que você discorda, se você tem alguma informação pra agregar referente a essas comparações, vai deixando aí nos comentários que eu quero ver qual vai ser o pé da discussão, beleza? Então, continuando aqui nossas comparações, vem agora inteligência, galera. E, véi, eu não sei quem é mais inteligente desses dois. Falando do Jiraiya, desde pequeno, Jiraiya, embora seja um tanto quanto desastrado, ele sempre foi muito inteligente, até porque ele meio que consegue utilizar o jutsu de invocação só de olhar o seu mestre Hiruzen Sarutobi utilizando ele uma vez só. E aí dessa forma, ele utiliza ali o seu jutsu de invocação por acidente, cai lá no Monte Myobuku, fecha o contrato com os sapos. Depois desse treinamento que ele tem com os sapos no Monte Myobuku, ele desenvolve muito a sua inteligência, certo? E viaja pelo mundo ganhando muita experiência de combate, experiência de culturas e etc. Ou seja, ele é um dos genins mais jovens, sempre se mostrou como um ninja inteligente, ele já escreveu vários livros e tal. E o que talvez tenha sido a sua maior demonstração de inteligência foi a sua infiltração na Vila da Chuva, e também foi o Jiraiya dar a sua vida para poder descobrir definitivamente como que funciona os poderes de Pen, galera. Com certeza, descobrir como que funciona os poderes de Pen e marcar ali os números nas costas do sapo para depois conseguir levar essa informação para a Vila da Folha foi de fato uma grande prova de inteligência. Mas do outro lado, nós temos Itachi Uchiha, galera. E na minha opinião, eu acho que um dos maiores pontos fortes do Itachi Uchiha é exatamente a sua inteligência. Até porque Itachi foi o segundo melhor aluno de toda a Academia Ninja, ele foi o segundo aluno que teve as notas mais altas, ficando atrás apenas do pequeno Minato Namikaze, que é outro gênio. E galera, o Itachi é tão inteligente que na época da academia, ele nem ia pra academia, ele simplesmente mandava um clone das sombras pra academia e ele ficava treinando ou sozinho ou junto
com o seu melhor amigo Shisui Uchiha, sem tirar que em combate o Itachi sempre se mostrou como um grande gênio, já que, por ter a sua resistência bem debilitada, Itachi teve sempre que priorizar o seu controle de chakra e também a economia de energia. E essa economia de energia é base muito da sua inteligência, sem tirar que na sua última missão, que no caso foi arrancar o Orochimaru de dentro do Sasuke, ele se mostrou como um gênio naquele combate em várias vezes. Então, embora os dois shinobis sejam muito inteligentes e os dois shinobis mereçam ali ganhar o prêmio de inteligência, eu vou dar o prêmio de inteligência desse mano a mano aqui pro Itachi, até porque eu acho que o Jiraiya é um shinobi mais criativo em combate ali igual o Naruto, mas o Itachi é mais inteligente ali semelhante ao seu irmão Sasuke Uchiha, beleza? Então pra inteligência eu vou de Itachi, mas eu não desconsidero a inteligência do Jiraiya. Agora, galera, temos aqui outro tópico bem interessante, inclusive eu queria falar uma coisa. Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo esses vídeos aqui de luta. Então, eu coloquei nos tópicos todos os tópicos que eu achava necessário para poder comparar o poder de um shinobi pro outro. Se você souber de algum tópico que é válido colocar aqui nessa lista, me fala, porque no próximo vídeo de mano a mano, o próximo vídeo de combate, eu vou poder colocar novos tópicos aqui para poder comparar, beleza? Esses tópicos aqui foi o máximo que eu consegui pensar para poder dar uma luta justa, beleza? Agora, o próximo aspecto que vamos avaliar do Itachi e do Jiraiya é o aspecto invocação. E galera, o que falar de invocação desses dois ninjas? Começando aqui com o Itachi tem simplesmente o jutsu de invocação de corvos. Inclusive, Itachi foi o único ninja, que eu me lembro pelo menos, é o único ninja que consegue utilizar jutsu de invocação sem fazer nenhum selo de mão. E digo mais, ele consegue não só utilizar jutsu de invocação sem fazer selo de mão, como também ele consegue utilizar o seu jutsu de invocação como jutsu de substituição. Como vimos ele utilizar isso, tanto na luta contra o Naruto, como também na sua luta contra Sasuke Uchiha, galera. Muito interessante o jutsu de invocação dos corvos do Itachi, inclusive, através daquele jutsu, ele consegue também aplicar genjutsus em seus adversários e muito mais. Então, os jutsus de invocação do Itachi são bem interessantes, mas aqui nós estamos falando de um dos maiores usuários de jutsus de invocação de todo o mundo ninja, que no caso é Jiraiya. Pra você ter uma noção, o Jiraiya foi o ninja mais jovem a aprender jutsu de invocação, até onde eu me lembro, tá? E o melhor de tudo é que o Jiraiya era um dos únicos ninjas que tinha contrato de invocação com todos os sapos do Monte Myobuku. Isso mesmo, todos os sapos. Tanto que na sua primeira aparição em Naruto, ele aparece ali com um tipo de sapo. Depois, na luta ali contra o Kizami e o Itachi, ele já utiliza outro sapo em combate. Ele ensina o Naruto a invocar o Gamamaru, também que é uma parte bem interessante. Na luta contra Pen, ele invoca o Gamaken, certo? Ele também consegue invocar o Gamakishi. Na invasão da Vila da Folha, ele utiliza vários tipos de sapos bem interessantes, como por exemplo, o sapo que transforma num bar, o sapo viajante, onde ele pode se esconder dentro do sapo, tem o sapo cabaça. Nossa, a lista de sapos que o Jiraiya consegue invocar no decorrer de Naruto é muito extensa. Sem tirar também que, além de poder invocar dois dos sapos mais poderosos, que no caso é Shima e Fukazaku, Jiraiya é muito poderoso e consegue aumentar ainda mais os seus níveis de ninjutsu, utilizando jutsus em conjunto com os seus sapos. Ou seja, além de ter os jutsus de invocação mais poderosos, Jiraiya se mostrou como um ótimo usuário de jutsus de invocação quando demonstrou vários tipos de jutsus em combinação com os jutsus de invocação. Então, nesse aspecto aqui, nada mais justo do que colocar jutsu de invocação. O melhor aqui certamente é o Jiraiya e meio que não tem nem discussão. E por último, galera, temos aqui um tópico que, véi, eu fico muito, tipo assim, eu não sei em quem eu vou votar aqui, porque é o seguinte, o próximo tópico é feitos. E galera, esses dois ninjas só são considerados como shinobis lendários exatamente pelo fato deles terem vários tipos de feitos ao longo de suas carreiras. Itachi mesmo é o segundo melhor aluno da Academia Ninja, muito poderoso quando jovem. Itachi também foi um ninja que fez parte da Anbu e bem cedo ele já se tornou um capitão da Anbu. Um feito gigantesco do Itachi foi fazer algo que nenhum Hokage meio que conseguiu, que no caso é destruir todo o clã Uchiha.
Certamente isso é um grande feito, embora ele tenha tido a ajuda do Obito para conseguir, esse é certamente um grande feito. E quando sai da Vila da Folha, a lista de feitos do Itachi continua a se estender ainda mais, até porque ele conseguiu bater de frente contra o Mizukage Yagura e sair vivo. Na Akatsuki, ele consegue executar vários tipos de missões bem interessantes e também, é claro, antes de morrer, ele acaba protagonizando uma grande luta contra o Sasuke, onde nessa luta ele se sacrifica para tirar o Orochimaru de dentro do seu irmão. Não podemos nos esquecer que mesmo após morrer, a lista de feitos do Itachi continua a ser bem extensa e ele consegue 2 dos feitos mais importantes de toda a Quarta Grande Guerra Ninja, e eu vou te pontuar quais são eles. O primeiro foi simplesmente conseguir selar o Nagato, até porque, tirando o Madara, o Nagato era certamente o Edo Tensei mais poderoso que o Kabuto invocou naquela Quarta Grande Guerra Ninja. Inclusive, só o Nagato estava conseguindo solar com grande facilidade o Naruto e o Killer Bee juntos, mas foi graças ao Itachi, ou melhor, graças à espada de Totsuka do Itachi, que a Aliança Shinobi conseguiu se livrar do Nagato nessa luta. Mas o que certamente é o maior feito do Itachi e um dos maiores feitos de todo o mundo ninja foi conseguir desativar o Edo Tensei do Kabuto. Até porque, galera, o Itachi, além de protagonizar uma luta linda contra o Kabuto esse, que era um dos ninjas mais poderosos que existia naquele momento, já que ele tinha dominado o modo sábio perfeito, Itachi conseguiu derrotar o Kabuto com grande maestria e, por fim, ele conseguiu também manipular ali o Kabuto para poder desativar o Edo Tensei, onde na própria guerra, o Onoki, quando viu o Edo Tensei sendo desativado, ele nomeou o ninja que conseguiu desativar o Edo Tensei como o maior herói daquela Quarta Grande Guerra Ninja, para você ver o nível do feito que o Itachi teve e que ele teve ao longo de sua vida. Já falando do Jiraiya, galera, não podemos nos esquecer que o Jiraiya também é um shinobi que tem vários feitos bem interessantes. O primeiro, é claro, é ele conseguir se auto-invocar para o Monte Myobuku, onde lá ele treinou e ganhou vários tipos de poderes, e ao longo de sua vida, a lista de feitos do Jiraiya foi muito grande, inclusive trazendo um grande viés de generosidade, até porque ele conseguiu ali bater de frente contra o Hanzo da Salamandra, onde ele recebeu ali a nomeação de Sennin Lendário. Ele salvou os 3 irmãos da chuva, mostrando ter um coração muito bom. Jiraiya também, quando volta para a Vila da Folha, consegue demonstrar outros feitos bem interessantes, como por exemplo, ter treinado o Minato e ajudado o Minato a desenvolver o Rasengan. E por fim, certamente, os maiores feitos do Jiraiya foram treinar o Naruto Uzumaki, para o Naruto poder virar o grande herói de todo o mundo ninja, e também, galera, ter conseguido descobrir qual era a fraqueza do Pain, como que o Pain lutava. Esse certamente foi um feito muito grande e Jiraiya chegou até mesmo a dar a sua vida para poder descobrir essa parada. Até porque no fim daquele combate, o Jiraiya teve sim a possibilidade de fugir daquele combate e não dar a sua vida, utilizando o artifício do sapo cabaça para poder ralar ali da Vila da Chuva. Mas ele resolveu se sacrificar para poder descobrir a fraqueza do Pain e no último minuto ele conseguiu descobrir. Logo, isso certamente é um feito bem interessante. Então, galera, eu tava aqui na intenção de pontuar aqui essa parada de feito pros 2 shinobis, tá ligado? Até porque os 2 ninjas têm grandes feitos. O feito que o Jiraiya teve ali de descobrir também como que funciona o poder do Pain é bem grandioso. Então nessa aqui eu tava quase dando prêmio só pro Itachi, mas pensando bem, descobrir também como que derrotar o Pain é muito valioso, até porque se não fosse essa informação do Jiraiya, o Naruto nunca teria conseguido ali meio que neutralizar o Pain, certo? Então, aqui nessa parada de feitos, nada mais que justo dos 2 ninjas pontuarem, até porque esses 2 shinobis colecionam vários feitos gigantescos. Agora, pra definir quem venceria num combate, vamos contar aqui quem ganha mais tópicos. Vamos lá. O Jiraiya ganha em Taijutsu, em Ninjutsu, ou seja, 2. Ele ganha em Senjutsu, 3. Ele ganha em Resistência, 4. Invocação, e ele tem um ponto pra feito. Então aqui daria 3, 6. 6 pontos o Jiraiya tem. Agora, indo aqui pro lado do Itachi, o Itachi ganha em Genjutsu, Doujutsu, Fuinjutsu, Kekkei Genkai, Inteligência e Feitos, galera. Ou seja, 6 também. 6 pra cada um. E o que acontece? Partindo do princípio que empatou, agora vai ficar na nossa mão pra decidir ali com aspectos meio que o roteiro. O roteiro tá na nossa mão. Eu acho, galera, é o seguinte, agora falando opinião pessoal mesmo, tá?
Eu acho que isso aqui seria uma luta épica. A forma mais óbvia dessa luta aqui acabar seria, no caso, com os dois ninjas morrendo. Até porque, véi, da mesma forma que o ápice de poder do Jiraiya é utilizando o modo sábio, o ápice de poder do Itachi é utilizando o Susanoo. E o Susanoo do Itachi tem o espelho de Ata, ou seja, o escudo que reflete tudo e qualquer tipo de ataque, e também tem a espada de Totsuka, simplesmente uma espada que sela tudo que tocar. Já do lado do Jiraiya, véi, embora o Jiraiya demore um pouco pra entrar no modo sábio, o Jiraiya pode ganhar tempo em cima do Itachi, igual ele ganhou tempo na sua luta contra o Pain, que é o quê? Utilizando jutsus de invocação, certo? Pra ir lutando por ele, enquanto ele concentra todo o chakra sábio. E depois que entra no modo sábio, é muito difícil de parar esse ninja. Eu torço, tipo assim, se ele tivesse pegando o Itachi, eu torceria pra que o Itachi tivesse resistência o suficiente pra conseguir tancar os ataques do Jiraiya, porque seria muito difícil, mas basta só uma espadadinha só do Itachi pro Jiraiya poder ser selado em toda a eternidade. Sem tirar também que o Itachi tem um ataque muito poderoso, que são as chamas do Amaterasu. Então, galera, eu acho que isso aqui dá um empate técnico. Isso aqui dá um empate técnico. Na minha humilde opinião, qualquer um dos dois que ganhasse estaria justo. Gustavo, acho, ou melhor, Camus, acho que no fim daria Itachi, tá ligado? No fim daria Itachi, embora o Itachi tivesse menos resistência, as chamas do Amaterasu, o espelho de Ata e principalmente a espada de Totsuka seriam ótimos ataques pra cima do Jiraiya, sem tirar que o Itachi tem também acesso ao Izanagi e o Izanami, certo? Então, embora ele nunca tenha sido visto usando o Izanagi, só o Izanami, se o cara sabe o Izanagi, é claro que ele sabe o Izanami, tá ligado? Então, pode-se dizer que o Itachi nesse combate tem até 2 vidas, certo? Enquanto o Jiraiya não tem tantos recursos assim. Embora os recursos ofensivos do Jiraiya sejam quase que imparáveis, recursos desse estilo, como por exemplo o Jutsu de Selamento ou até mesmo esses Genjutsus ultra poderosos, o Jiraiya não tem. Então eu acho que em questão de letalidade, o Itachi é um pouquinho mais letal. Só um pouquinho. Então, embora tenha dado empate técnico, eu particularmente acho que o Itachi ganha, ó, por isso aqui, ó, roteiro, tá ligado? Mas eu quero saber a sua opinião. Então, deixa aí nos comentários quem você acha que ganha, Itachi ou Jiraiya, e também justifique. Eu acho que o único critério de desempate que o Itachi tem aqui é a espada de Totsuka. Se pegou, já era, não tem jeito, certo? Mas eu quero saber sua opinião, então comenta aí quem você acha que ganha num combate, Itachi ou Jiraiya, deixa aí nos comentários pra ter uma boa e velha discussão. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, comenta aí temas pra vídeos, me fala se você gostou desse formato de vídeo aqui, que é um formato bem novo, me fala novos combates que você quer ver aqui no canal e tudo mais, beleza? Se inscreva no radar para não perder nenhuma novidade do Mundo Ninja e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro do vídeo logo que ele sair, tudo bem? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo, até a próxima e fui!